eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa lilás, estou aqui num cenário muito colorido, tem um globo atrás de mim e essa é a nossa aula sobre Pequena África. Bem, antes de começar a aula, vou fazer uma perguntinha para você. Eu queria que você pensasse aí na sua casa, me desse um exemplo de alguma coisa da cultura africana que a gente encontra aqui na cidade do Rio de Janeiro, no nosso cotidiano. Pode ser uma dança, uma música, uma comida. Eu sei que você aí da sua casa já pensou em inúmeras coisas. Mas você já parou para pensar por que a gente tem tantas referências negras aqui na nossa cidade? Bem, não é uma resposta muito legal, mas é devido ao processo de escravização que ocorreu aqui no Brasil. Bem, esse processo durou aproximadamente uns 300 anos e vamos só relembrar que a escravização era um trabalho compulsório. As pessoas não tinham uma opção de trabalho, elas eram obrigadas. E a escravidão que a gente vai falar aqui na aula de hoje é a escravidão moderna, que ela aconteceu mais ou menos ali entre o século XV e século XIX. Ela é um pouco diferente da escravidão da antiguidade, porque essa escravidão ela tinha a questão do lucro, da venda de indivíduos para conseguir dinheiro. Esse processo também teve o apoio do Estado, então ela foi uma escravização legalizada. Hoje em dia ainda existe a escravidão? Infelizmente sim, mas as pessoas estão passíveis de punição e nesse momento aqui da história o Estado apoiava esse tipo de sistema. Bem, a escravização começou aqui no Brasil com os povos originários. Mas ali, aproximadamente por 1560, chegou um navio em Pernambuco com indivíduos vindos de África justamente com esse objetivo de serem escravizados. Lá para cá, a gente sabe, né? Muitos processos aconteceram. Mas, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas assim, vamos parar para pensar. O que era esse Rio de Janeiro colonial? Não era tão grande quanto é a nossa cidade hoje em dia, né? Não era dividido por zonas. O Catete já era um lugar muito longe. Campo Grande, Jacarepaguá, nem pensava. Isso nem era a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ela se concentrava muito no centro. Ela era mais ou menos ali da Praça 15 até o Campo de Santana. Caso você daí de casa não conheça bem, vale muito a pena acessar o Google Earth e dar uma olhada o que era essa cidade do Rio e o que é hoje a cidade. A nossa cidade foi fundada em 1565, basicamente entre 4 morros, pensando na ideia de defesa mesmo. Morro do Castelo, onde atualmente é ali aquela região do centro do Rio chamada de Castelo. Esse morro não existe mais. O Morro de Santo Antônio, que é ali no Largo da Carioca, existe uma igreja de Santo Antônio ali até hoje. Morro da Conceição, até hoje também está ali, tem a Fortaleza da Conceição e o Morro de São Bento com o Mosteiro de São Bento. Isso era a cidade, basicamente, do Rio de Janeiro. Imagina essa cidade pequenininha. Por que é muito importante a gente pensar no que era a cidade do Rio de Janeiro? Justamente porque a gente vai falar de uma parte específica da cidade que a gente vai chamar de Pequena África. A Pequena África, como vocês estão vendo aí, hoje em dia é ali na região portuária, no bairro da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, perto da Praça Mauá. Esse nome já nos ajuda muito a identificar. Por que a Pequena África? Porque ali circulavam muitos africanos escravizados e libertos. Quem deu o nome de Pequena África foi o Heitor dos Prazeres. Esse rapaz aí que está no slide. O Heitor dos Prazeres foi pintor, musicista, sambista, muitas coisas.
A pequena África, que a gente vai falar lá daquele Rio de Janeiro colonial, ela não é bem essa pequena África que vocês acabaram de olhar. Ela ia até a Praça 11. Lembrando que não existia Presidente Vargas. Então, essa pequena África ela era expandida. E por que tinha tanta circulação de negros libertos e escravizados naquela região? Era justamente porque ali era uma zona de porto. E não é qualquer porto que tinha ali. Era o Cais do Valongo, Patrimônio da Humanidade. Foi construído em 1808 e estima-se que mais ou menos 1 milhão de indivíduos vindos de África chegaram por ali. Ele foi o cais mais importante de sua época aqui das Américas. Passaram 1 milhão, como eu falei, de escravizados. No Brasil, chegaram mais ou menos 4,8 milhões de escravizados. Olha como o Cais do Valongo recebeu gente. Por que o Cais do Valongo foi construída nessa região que a gente pode falar que é a margem da cidade do Rio de Janeiro? Justamente por isso. Porque antes do Valongo, os navios negreiros chegavam na Praça 15, que também era a praça mercantil. Não era muito bonito de ver essa imagem. Imagina, o navio chegando, muitos indivíduos descendo doentes, muitos até mortos. Então, esse cais foi jogado lá para a margem dessa cidade. E ali vai se construir todo um complexo escravagista. E, mais especificamente, a gente vai falar agora de um mercado de escravizados. Aí é uma pintura do Rugendas para mostrar o que era esse mercado. Muitos desses escravizados chegavam doentes, porque a viagem ela durava aproximadamente 2 meses. A viagem de Angola para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que grande parte desses escravizados aqui do Rio de Janeiro eram de origem banto, que eram ali daquela região de Angola. O que eu acho muito curioso da gente pensar é o seguinte: essa transferência da Praça 15 para o Valongo se deu justamente por uma questão de que as pessoas não poderiam ver esses escravizados aportando. Porque a escravidão era super ok. Agora, ver a galera chegando não era nada ok. Então, toda essa região do Valongo vai se voltar para os escravos. No Valongo você vai ter o Lazaredo, que era justamente o local que esses indivíduos que chegavam doentes eram tratados antes de serem vendidos. Muitos indivíduos não conseguiam resistir a essas viagens que eram em péssimas condições e duravam muito tempo, como eu falei, aproximadamente 2 meses. Já chegavam mortos, esses indivíduos eram jogados em valas comuns ali na rua do cemitério, perto da atual Praça da Harmonia. Esses indivíduos que já chegavam mortos eram chamados de pretos novos. Ali existe um instituto que também conta toda essa história, que é o Instituto Pretos Novos. A pequena África, ela não é só o Cais do Valongo. A gente tem outros espaços muito interessantes. Por exemplo, a Praça dos Estivadores. Foi o lugar dos primeiros sindicatos de estivadores do Rio de Janeiro, ou seja, cenário de muitas lutas políticas. Vamos lembrar que ali no início do século XX, no pós-abolição, os negros eles foram para trabalhos mais braçais, como os estivadores, e ali fundaram seus sindicatos. Outro lugar também muito legal da pequena África, e é um polo cultural até hoje, é a Pedra do Sal. Ali no Largo João da Baiana, o próprio João da Baiana e o Donga tocaram muitas vezes. Ali pode ser considerado o berço do samba. Inclusive o Donga foi quem gravou o primeiro samba, chamado Pelo Telefone. A Pedra do Sal é um polo cultural até os dias de hoje. Mas o samba nem sempre foi bem visto pela sociedade. Ali, nesse momento que a gente está falando no final do século XIX, início do século XX, os sambistas eram perseguidos. Qualquer pessoa que era vista com o instrumento podia ser presa. E esses sambistas procuravam lugares seguros para tocar. E esses lugares seguros eram justamente as casas de religião de matriz africana e os zungus. Nesse momento vão se destacar figuras importantíssimas e lideranças nessa época. Uma delas a gente vai falar que é a Hilária Batista de Almeida.
É a tia Ciata, nome de escola municipal que fica ali perto da Praça 11. Tia Ciata não foi a única, a gente tem a tia Carmen e também tem a tia Bebiana. Essas mulheres foram fundamentais nessa época de repressão, porque elas abriam suas casas e ali os sambistas se sentiam protegidos. Falando em mulheres e lideranças femininas, a gente vai falar aqui de uma das referências da dança do Brasil. Estamos falando aí de Mercedes Batista, primeira bailarina negra no municipal. Vocês estão vendo aí a tia Ciata e a própria estátua da Mercedes Batista. Fica ali, no Largo da Prainha. Vale muito a pena a gente conhecer figuras importantíssimas para a nossa história. O que é importante a gente saber sobre Pequena África? Que ela é um lugar de resistência cultural e política. Ela é um ponto de memória muito importante da nossa cidade, para não esquecermos algumas coisas que aconteceram e elas não podem voltar a acontecer. A gente viu na aula de hoje as grandes influências do nosso cotidiano da cultura africana e nomes muito importantes. Então, fica aqui um desafio para você. Eu falei tia Ciata, falei tia Bebiana, tia Carmen, Heitor dos Prazeres, Donga, João da Baiana, muitos nomes. Qual é o desafio que eu lanço para você? Ou você escolhe um desses nomes, ou escolhe outro nome de uma personalidade negra muito famosa e faça uma pesquisa. E, por favor, passe adiante essa pesquisa, que é muito importante nós conhecermos a história e as relações do Brasil e África, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bem, essa foi a aula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau!